Talvez você esteja me ouvindo hoje porque tem uma dor que ninguém vê. Uma dor que não deixa marca no braço. Não aparece em exame de sangue. Não tem gesso nem ponto. Mas que pesa no peito toda manhã quando o despertador toca. Ah, você já sentiu isso? Aquela sensação de que por fora está tudo inteiro, mas por dentro tem um cômodo escuro onde você evita entrar. Se você já se sentiu assim, então essa história é sobre você também. Não porque aconteceu exatamente igual, mas porque a alma da gente se reconhece na dor do outro. Antes de a gente entrar nessa história, eu queria te pedir uma coisa simples e verdadeira. Se essa conversa te tocar em algum momento, deixe o seu like. Se inscreve também. Não é por mim. É porque quando você faz isso, o algoritmo entende que tem mais gente precisando ouvir sobre feridas que não sangram na pele. E aí, essa história chega na tela de alguém que hoje acordou sem coragem nem de levantar da cama. A sua curtida pode ser a ponte entre essa mensagem e a pessoa que está pedindo por socorro em silêncio. É só um toque, mas para alguém pode ser um recomeço. Respira fundo comigo agora. O que eu vou te contar aconteceu com uma mulher chamada Lívia, mas poderia ser comigo. Poderia ser com você. Não vai ser rápido. Não vai ser simples. Tem partes que vão apertar, tem partes que vão doer, e tem uma parte que vai te fazer lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe um fio invisível que pode te puxar de volta. Então fica comigo até o fim, porque eu prometi que a gente começa na dor, mas a gente não termina nela. Lívia tinha 34 anos quando o mundo dela virou do avesso numa terça-feira qualquer. Era uma terça sem chuva, sem nada de diferente no céu. Ela trabalhava como designer numa agência pequena, daquelas que tem café passado na hora e gente que chama o outro pelo apelido. Lívia era a que resolvia tudo. Se o cliente surtava, chamavam a Lívia. Se o prazo apertava, a Lívia virava à noite. Ela tinha um cabelo cacheado que vivia preso num coque meio desarrumado, usava um óculos de armação grossa que vivia escorregando no nariz e tinha um jeito de sorrir com o canto da boca quando estava concentrada. Por dentro, Lívia carregava uma ansiedade que ela chamava de motorzinho. O motorzinho nunca desligava. Ela acordava e já pensava na lista. Dormia repassando e-mails. No intervalo disso, ela tentava ser filha presente. Amiga que responde na hora, namorada que lembra da data. Ela dava conta. Pelo menos era o que todo mundo dizia. E o que ela repetia para si mesma no espelho do banheiro antes de sair. Você dá conta. Naquela terça, Lívia saiu mais tarde porque quis adiantar uma apresentação. O estacionamento do prédio comercial já estava quase vazio. O segurança tinha ido jantar. Ela lembra do som do salto ecoando no concreto. Lembra que o vento estava frio mesmo sendo outubro. Lembra que esqueceu de mandar mensagem para o Rafael avisando que estava saindo. Ela destravou o carro, jogou a mochila no banco do carona e foi nesse segundo, nesse exato segundo entre o banco e a porta, que um homem apareceu do lado dela. Ele não gritou. Ele não precisava. Ele encostou algo nas costas dela que podia ser uma arma ou podia ser só a mão fechada. Mas o corpo da Lívia não quis arriscar. O cérebro dela entrou num modo que ela nunca tinha visitado antes. Um modo onde o tempo estica e ao mesmo tempo some. Ele mandou ela entrar no carro, mandou ela dirigir. Falou baixo, falou calmo, e isso foi o que mais deu medo. Lívia dirigiu por 28 minutos. Ela contou. 28 minutos com o coração batendo na garganta, com as mãos suando no volante, com a cabeça tentando decorar o caminho, a placa, a camisa que ele usava. No minuto 19, ela pensou na mãe. No minuto 23, ela pensou que não ia ver o Rafael de novo. No minuto 28, ele mandou ela parar num terreno baldio. Pegou a bolsa dela, o celular, e saiu correndo. Não tocou nela. Não disse o nome dela. Só levou as coisas e sumiu no escuro como se nunca tivesse existido. Você já passou por isso? Não o assalto, mas por aquele minuto em que você percebe que não tem controle de nada? E se fosse com você, ali, com o motor ligado e alguém no banco de trás da sua vida dizendo para onde ir? Lívia chegou em casa sem lembrar como. O Rafael abriu a porta e ela não conseguiu falar. Só tremia. A polícia veio, fez pergunta, ela respondeu o que lembrava e o que não lembrava. Disseram que ela teve sorte. Sorte. Essa palavra ficou batendo na cabeça dela a noite inteira. Sorte porque ele não fez pior. Sorte porque estava viva. Mas se era sorte, por que ela se sentia tão morta por dentro? Nos dias seguintes,
Lívia voltou ao trabalho. Todo mundo foi cuidadoso. Trouxeram chá, falaram baixo, evitaram a palavra assalto perto dela. Ela sorriu com o canto da boca e disse que estava bem. Porque é isso que a gente faz, não é? A gente diz que está bem para não preocupar. Só que de noite, quando deitava, o motorzinho da ansiedade tinha virado um alarme. Qualquer barulho era ele voltando. Qualquer moto passando na rua era o coração disparando. Ela passou a dormir de luz acesa. Passou a tomar banho de porta aberta. Passou a checar 3 vezes se trancou o carro, mesmo estando dentro de casa. O Rafael tentava abraçar e ela encolhia sem querer. Não era ele. Era o corpo dela que tinha desaprendido o que era segurança. E o pior de tudo era a vergonha. Vergonha de não ter reagido. Vergonha de estar com medo de coisas bobas. Vergonha de não conseguir ser a Lívia que dava conta. Um mês depois, ela teve a primeira crise no meio do mercado. Estava na fila do caixa e o homem da frente levantou o braço para pegar uma bala no balcão. Só isso. O braço levantou e o cérebro da Lívia gritou perigo. O ar faltou. A visão ficou embaçada. Ela largou a cesta no chão e saiu andando rápido, depois correndo até o estacionamento, até o carro, e só conseguiu respirar de novo quando trancou todas as portas e enfiou a cabeça entre os joelhos. Ela ficou ali 15 minutos, chorando um choro que não tinha som, só espasmo. Quando chegou em casa, o Rafael estava desesperado. Foi ele quem falou primeiro. Lívia, você precisa de ajuda. Não de mim. De alguém que saiba o que fazer com isso que está te engolindo. Ela quis brigar. Quis dizer que não era louca. Quis dizer que ia passar. Mas no fundo, ela sabia que não ia. Porque ferida que não é limpa, não cicatriza. Só infecciona por baixo da pele. A primeira sessão de terapia foi numa sala com uma poltrona azul e um vaso de planta que ela não soube o nome. A psicóloga se chamava Helena. Tinha voz baixa e não tinha pressa. Na primeira pergunta, Lívia desatou. Falou por 47 minutos sem parar. Falou do terreno, do cheiro de mato, da palavra sorte, da vergonha, do mercado, do Rafael que ela estava empurrando para longe. Helena não interrompeu. Só anotava de vez em quando e assentia com os olhos. No final, ela disse uma coisa que Lívia nunca esqueceu. O seu corpo reagiu do jeito que deu para reagir. Travar também é defesa. Fugir é defesa. Você sobreviveu. E agora a gente vai ensinar o seu corpo que o perigo passou. Lívia saiu daquela sala com a maquiagem borrada e uma sensação estranha. Não era alívio. Era começo. O processo não foi uma linha reta. Teve dia que Lívia entrava na sala da Helena e dizia que queria desistir. Porque dói mexer na memória. Dói nomear o que aconteceu. A terapia não apagava os 28 minutos. O que ela fazia era mudar o lugar que aqueles minutos ocupavam dentro da Lívia. Nas primeiras semanas, Helena explicou sobre trauma. Disse que o cérebro guarda o evento numa gaveta sem tampa. Qualquer cheiro, som, gesto, abre a gaveta e o corpo vive tudo de novo como se fosse a primeira vez. O trabalho delas era colocar tampa, colocar etiqueta, guardar na estante certa. Para isso, Lívia precisou contar a história de novo. E de novo. Cada vez com um detalhe a mais que o medo tinha escondido. Ela desenhou o caminho que fez no carro. Escreveu uma carta para o homem que nunca mais viu. Rasgou. Escreveu de novo. Um dia, Helena pediu para ela reparar no corpo. Onde o medo morava? Lívia fechou os olhos e descobriu que morava nos ombros. Sempre duros, sempre prontos. Então aprenderam juntas a respirar e soltar. Parece bobo, mas você já tentou soltar um ombro que está há meses em guarda? Teve a sessão em que Lívia entendeu a culpa. Aquela ideia de que devia ter gritado, devia ter corrido, devia ter feito alguma coisa diferente. Helena pegou uma caneta e perguntou: se eu te ameaçar com essa caneta agora, você consegue escrever seu nome sem tremer? Lívia tentou. A letra saiu toda torta. Helena sorriu de leve. O seu cérebro, na hora do assalto, estava inundado de adrenalina. Não é falta de coragem. É biologia. A culpa começou a descolar do peito da Lívia naquele dia. Não sumiu, mas descolou um pouco, o suficiente para ela respirar. O Rafael foi junto em algumas sessões. Ele aprendeu que não adiantava dizer, fica calma. Aprendeu que o que Lívia precisava era ouvir. Eu estou aqui. Mesmo quando você não consegue falar. Aprendeu a perguntar. Que nota está a sua ansiedade de 0 a 10 hoje? E quando estava 8, ele não pedia para ela ir na festa da firma. Ele alugava um filme e deixava a luz da sala acesa.
Aos poucos, a Lívia foi ensinando o próprio corpo que nem todo homem atrás dela no corredor era ameaça, que nem todo barulho era ele voltando. Ela fez exercício de exposição com a Helena. Primeiro ficou 10 minutos no estacionamento do prédio de dia com a Helena no telefone. Depois, foi ao mercado no horário vazio. Depois, no horário cheio. Teve dia que a ansiedade bateu 9 e ela voltou pro carro. E tudo bem, porque recaída não é fraquejo. É parte do caminho. 4 meses depois do assalto, Lívia teve que apresentar um projeto para o cliente mais difícil da agência. Na noite anterior, ela sonhou com o terreno baldio. Acordou às 3 da manhã com o coração na boca. Pensou em ligar dizendo que estava doente. Pensou em desistir. Em vez disso, pegou o caderno que a Helena mandou ela fazer e escreveu: o que é fato e o que é medo. Fato. Eu tenho uma apresentação às 10. Fato. Eu estudei esse projeto por 3 semanas. Medo. Eu vou travar, eu vou passar mal, todo mundo vai ver. Ela leu em voz alta. Respirou. Fez o exercício dos 5 sentidos que aprendeu na terapia. 5 coisas que vejo, 4 que toco, 3 que escuto, 2 que cheiro, uma que provo. O corpo foi descendo do 10º andar da ansiedade para o térreo. Ela foi. A voz tremeu na primeira frase. Na segunda, firmou. No final, o cliente bateu palma. Lívia saiu da sala e chorou no banheiro. Mas era um choro diferente. Era de quem atravessa. O clímax não veio com fogos. Veio numa quarta-feira, quase 6 meses depois. Lívia precisou buscar a mãe no aeroporto. Voo atrasado. Chegou de noite. O estacionamento estava meio vazio. Quando ela desligou o carro, o corpo lembrou. O ombro subiu na hora. A respiração encurtou. Um homem passou andando rápido entre os carros. O cérebro gritou: corre! E Lívia, pela primeira vez, respondeu para o cérebro: espera. Ela olhou para o homem. Era um senhor com uma mala de rodinha. Ela respirou fundo, sentiu os pés no chão, pegou a chave entre os dedos como a Helena ensinou, não por defesa, mas por presença. Atravessou o estacionamento com o coração acelerado, mas caminhando. Não correu. Quando a mãe apareceu no portão de desembarque, Lívia a abraçou e desmontou. Não de medo, de alívio. Porque ela entendeu ali que o perigo real tinha durado 28 minutos. O resto era o eco. E eco, 1 hora, para. A resolução não foi mágica. Lívia ainda se assusta com moto acelerando do nada. Ainda dorme com a luz do abajur às vezes. Mas agora ela tem nome para isso. Tem ferramenta. Tem rede. A terapia não tirou a cicatriz. Ensinou a olhar para ela sem achar que vai abrir de novo. Lívia voltou a dirigir à noite. Voltou a ouvir música no carro. Voltou a ser a que resolve, mas agora resolve incluindo ela mesma na lista. Ela aprendeu que autonomia não é fazer tudo sozinha. É saber pedir ajuda antes de quebrar. É entender que procurar psicólogo não é porque você é fraco. É porque você foi forte tempo demais sem suporte. Ela aprendeu que trauma não define caráter. O que define é o que você faz com ele depois. E o que ela fez foi transformar 28 minutos de terror em anos de consciência. Ela passou a falar sobre isso. No trabalho, virou referência para quem vivia calado com ansiedade. Em casa, ensinou a mãe a fazer o exercício da respiração. Com o Rafael, construiu uma intimidade nova, onde cabia o medo e cabia o cuidado. A Lívia de antes dava conta de tudo menos dela. A Lívia de agora escolhe. Escolhe não virar à noite se o corpo pede descanso. Escolhe dizer não sem se explicar 3 horas. Escolhe continuar na terapia mesmo nos meses bons, porque saúde mental é manutenção, não é emergência. Ela entendeu que ressignificar não é fingir que não doeu. É pegar a dor, olhar para ela e dizer: você não manda mais aqui. Você é parte da minha história, mas não é a minha dona. E quando a culpa tenta voltar, ela lembra da caneta da Helena e da letra torta. Quando a vergonha bate, ela lembra que sobreviver já foi um ato de coragem. E quando o medo sussurra que vai acontecer de novo, ela responde com os fatos. Eu tenho rede, eu tenho técnica, eu tenho a mim. O que a terapia fez pela Lívia foi devolver o volume da própria voz. Antes do assalto, ela falava alto no trabalho e baixo para si. Depois, ficou muda por dentro. A Helena foi afinando o som, nota por nota, até ela conseguir se escutar de novo. E quando você se escuta, você para de aceitar qualquer coisa só para manter a paz. Lívia terminou o namoro com a agência que sugava ela. Abriu um estúdio pequeno,
onde ela escolhe os clientes. Trocou o motorzinho da ansiedade por um ritmo que ela conduz. Não é perfeito. Tem dia que o eco volta, mas agora ela sabe o caminho de volta para si. 6 meses de terapia não apagaram 6 meses de dor, mas plantaram algo novo. Lívia hoje diz que tem duas vidas: a de antes da terça-feira e a de depois da poltrona azul. E ela prefere a de depois. Não porque foi fácil, mas porque é verdadeira. Porque nela cabe a Lívia inteira, com medo e com coragem, com limite e com recomeço. E se você me perguntar se valeu a pena, ela te olha nos olhos e diz que valeu cada choro engolido na sala da Helena, porque foi ali que ela entendeu que ferida invisível mata em silêncio se você não trata. E que pedir ajuda é o gesto mais valente que ela já fez. A gente precisa falar sobre isso porque tem muita gente dirigindo a vida com um homem invisível no banco de trás. Um homem chamado trauma, chamado abuso, chamado perda, chamado infância que doeu. E tem gente achando que é frescura, que é falta de Deus, que é só pensar positivo. Não é. Pensamento positivo não sutura corte fundo. O que sutura é cuidado profissional, é processo, é olhar pra dentro com alguém que segura a lanterna enquanto você atravessa o cômodo escuro. A terapia foi a lanterna da Lívia. Pode ser a sua também. Ferida que ninguém vê dói mais porque você sangra sozinho. E quando você sangra sozinho, começa a acreditar que o problema é você. Que você é exagerada, que você é dramático, que você tinha que ter superado já. A Lívia acreditou nisso por meses. Até o dia que a Helena disse: não se mede dor por régua dos outros. Se dói em você, é real. E se é real, merece cuidado. Foi a primeira vez que alguém validou o que ela sentia sem tentar consertar em 5 minutos. E validação é remédio. Não cura sozinha, mas abre caminho para a cura entrar. Então, se hoje você se reconheceu em alguma parte, eu quero que você saiba: você não está quebrado. Você está respondendo a algo que foi grande demais para passar batido. O seu corpo fez o que sabia. Agora é hora de ensinar um jeito novo. E não precisa ser sozinho. Tem gente que estudou anos para segurar a sua mão enquanto você reaprende a atravessar a rua, o mercado, o estacionamento, a vida. Psicólogo não é para louco. É pra gente. Pra gente que trabalha, que ama, que cuida, que cansa, que sente. É pra gente que quer voltar a dormir sem vigiar a porta. Lívia me disse uma coisa na última sessão que eu acompanhei. Eu achava que fazer terapia era admitir derrota. Hoje eu acho que é declarar guerra. Guerra contra o que me tirava de mim. E ela venceu batalhas que ninguém aplaudiu, porque foram dentro dela. Ela venceu o dia que entrou no carro sem ligar pro Rafael 5 vezes. Venceu o dia que ouviu um barulho e checou a realidade antes de entrar em pânico. Venceu o dia que contou a história sem chorar. E venceu mais ainda no dia que contou, chorando, e não se julgou por isso. Você não precisa ter passado por um assalto para precisar de terapia. Às vezes o assalto foi uma frase que te disseram com 10 anos. Foi um abandono que você normalizou. Foi um relacionamento que te fez duvidar do seu valor. Foi um luto que você engoliu porque tinha conta para pagar. Trauma não tem ranking. Tem impacto. E impacto a gente trata. A gente não ignora, não empurra para debaixo do tapete, não espera virar doença no corpo. A gente cuida. E se você está aí pensando que não tem dinheiro, que não tem tempo, que é besteira, eu te entendo. A Lívia pensou tudo isso também. Ela começou com atendimento social, uma vez por semana, 40 minutos que ela arrancava do almoço. Era o que tinha. E foi o suficiente para começar. Porque o começo não precisa ser perfeito. Precisa ser. Depois a gente ajusta. Depois a gente caminha. Mas ficar parada doendo é que não dá. Tem gente que vai te dizer para esquecer. Esquecer não é comando que o cérebro obedece. O que a gente faz em terapia é lembrar com segurança. É ir até o cômodo escuro com a luz acesa, pegar o que precisa e sair. Não é morar lá. É visitar para liberar. E cada vez que você visita com suporte, o monstro vai ficando menor, até virar só uma sombra na parede. Uma sombra que não te paralisa mais. Lívia hoje fala de terapia como quem fala de academia. Não é porque está doente. É porque quer estar forte. Ela fortaleceu o emocional do mesmo jeito que a gente fortalece a perna para não cair. Porque a vida derruba, e quando derruba, quem tem base levanta mais rápido. Quem tem rede não bate o rosto no chão. A rede dela tem a Helena, tem o Rafael, tem as amigas que ela deixou entrar na dor, tem o caderno, tem a respiração. Qual é a sua rede? Se você ainda não tem, a primeira linha dela pode ser o agendamento de uma conversa com alguém que estudou para isso.
Eu não estou te vendendo solução mágica. Estou te contando sobre um caminho que tem pedra, mas que leva para um lugar onde o ar entra de novo. Lívia respira. Não o tempo todo fundo, mas respira. E respira por escolha. Ela escolhe não ser refém de 28 minutos. Escolhe ser autora das próximas horas. E você pode escolher também. Pode escolher olhar para sua ferida invisível e dizer: eu vou cuidar de você. Não vou mais te deixar gritando sozinha. No final, a história da Lívia é sobre recuperar a dona da própria vida. É sobre entender que autoconfiança não é nunca ter medo. É ter medo e ir mesmo assim, porque você tem ferramenta. É sobre autonomia emocional, que é quando você deixa de reagir no automático e começa a responder com consciência. É sobre parar de se abandonar toda vez que dói. A terapia ensinou isso para ela. Pode ensinar para você? Então respira comigo mais uma vez. Sente seus pés no chão. Solta o ombro. Se a sua ansiedade está em 8, a gente não te pede para ir na festa. A gente te pede para ficar. Fica mais um pouco. Escuta o que eu vou te dizer agora, porque é a parte que eu queria que você levasse colada no peito. Dor que não é tratada vira prisão sem grade. E você não foi feito para viver em cela. Você foi feito para ocupar a sua vida inteira. A terapia é a chave. Nem sempre abre na primeira tentativa. Às vezes emperra, às vezes você precisa trocar de chaveiro, de profissional, de abordagem. Mas existe uma que abre. E quando abre, você entende que o que te aconteceu não tem poder de anular quem você é. Você é maior que os 28 minutos. Você é maior que a frase que te marcou. Você é maior que o silêncio que te ensinaram a engolir. A Lívia descobriu isso. Descobriu que coragem não é ausência de tremor na voz. É falar mesmo tremendo. Que cura não é nunca mais lembrar. É lembrar e não desmoronar. Que força não é aguentar calada. É ter a coragem de dizer: eu não estou bem e eu vou buscar ajuda. E quando ela disse: o mundo não acabou. O mundo começou. Agora eu quero te ouvir. Me conta aqui nos comentários qual parte da história da Lívia te atravessou mais. Você já sentiu que estava vivendo com um alarme ligado dentro de você? Se você faz terapia, divide com a gente o que mudou na sua vida. Se você ainda não faz, o que te impede hoje? Me diz de onde você está me assistindo agora. Quero saber se tem alguém aí de São Paulo, de Manaus, de Portugal, do Japão. A gente se encontra aqui para lembrar que dor compartilhada perde um pouco do peso. E que recomeço também se constrói em comunidade. Você não está sozinho. Você não está sozinha. E a sua história, mesmo com os capítulos difíceis, ainda pode ter um final que te orgulhe. Fica com a gente, porque a gente continua. E enquanto você estiver caminhando, a gente caminha junto.